Trabalhar em descobertas não deve ser uma tarefa fácil, ainda mais porque qualquer coisa que muitos imaginavam não existir pode simplesmente aparecer do dia pra noite. E esse é justamente o trabalho que paleontólogos executam todo santo dia, escavando e descobrindo trechos da história do nosso planeta. Em uma dessas jornadas de trabalho, foi descoberta essa criatura pra lá de preservada e incrível, viu? Que por alguns detalhes impressionantes acabou deixando todo mundo chocado. Tá curioso pra entender melhor essa situação toda e ver como é que essa criatura aí pode ter abalado tanto o mundo? Bom, vem comigo, não se inscreva de se esquecer. Eu sou o Thiago Tadeu e sejam bem-vindos ao Mundo Inverso. Tudo começou em março de 2011, cerca de 10 anos atrás. A história de hoje aconteceu no Canadá, mais especificamente em uma mina chamada de Millennium. O local pertencia na época a uma empresa chamada Suncor Energy, que busca extrair e processar o petróleo principalmente para fins energéticos. Para ser mais específico, a companhia é especializada em extrair petróleo sintético das areias betuminosas. Prestem bem atenção porque esse fator é importante, viu família? Nessa mina, um funcionário chamado Sawan Funk estava realizando suas tarefas corriqueiras. O que ele não esperava é que daria de cara com um enorme fóssil que mudaria a história das pesquisas sobre os dinossauros. De pronto, ele correu para avisar o seu supervisor, Mike Gretton, e juntos eles acionaram as autoridades. Não demorou muito para que a Royal Tyrrell Museum mandasse cientistas para averiguar do que tratava essa nova descoberta. E como sabemos bem, ela surpreendeu a todos devido à sua magnitude. Os responsáveis do museu acharam que a criatura encontrada seria um enorme réptil marinho, mas mudaram de ideia rapidamente. E você vai entender mais no decorrer do vídeo, tá? Porque agora vai entrar um ponto muito importante. Antes que pudessem ter uma noção exata do que seria aquela coisa, um outro desafio precisava ser superado. Era necessário tirar aquele fóssil de uma mina relativamente funda. Isso não é uma tarefa fácil, família. Foram necessários vários reforços do museu, assim como 3 dias de treinamento de segurança para que os cientistas pudessem operar a mina. Outros 14 dias foram necessários para a remoção completa, buscando danificar o mínimo possível do antigo fóssil encontrado. Ao final dessas pouca mais de 2 semanas, o fóssil conseguiu ser levado para o museu e por lá ele passaria por uma bateria de restauração e também pesquisas, tanto para preservar o achado quanto para saber qual é uma espécie ali de exatidão nela pertencia. É nesse momento que as coisas começaram a ficar interessantes. Assim que as primeiras análises foram sendo feitas, os cientistas descobriram que não se tratava de um réptil antigo que vive no mar. Essa ideia de que seria um monstro marinho do passado foi cogitada porque o local onde a mina ficava chegou a ser um mar no passado, muito no passado mesmo, conhecido como Niobrara. O fato de também ter sido encontrado em areia betuminosa favoreceu essa teoria da criatura marinha. Isso porque até então nenhuma espécie terrestre havia sido encontrada em ambientes com esse tipo de areia. O exemplar achado em 2011 acabou sendo o primeiro e por isso ele estava tão bem preservado. A criatura provavelmente veio a deixar esse mundo perto do mar e logo foi arrastada pelas águas. Esse processo fez com que as duas coisas fossem mantidas: o tamanho do monstro e a sua principal característica, as carapaças protetoras. Por isso conseguimos ver com clareza que se trata de um grande dinossauro, família. Nos diferentes relatos sobre a preservação natural do fóssil, é destacada a questão que o seu tamanho preservado se deu em parte por conta da água. Quando acontece um processo de mumificação tão parecida quanto esse, é comum que as espécies percam seu tamanho por conta da pele ficar enrugada. Sabe como é, né? A água faz isso. Como já vimos várias vezes aqui no canal, é muito comum ver múmias egípcias num estado aparente ali com esse, né? Algumas múmias humanas até são confundidas
confundidas com alienígenas bem pequenos, mas tratam-se apenas de pessoas que vieram a partir desse mundo ainda muito jovens. Esse também foi o fator para as placas protetoras terem se mantido firmes e fortes. Era mais comum que os dinossauros terrestres com essas características perdessem suas placas depois de baterem as botas. Eles não precisavam mais delas e a decomposição fazia questão de tirá-las por inteiro. As rochas também protegeram o grande animal, fazendo uma espécie de casulo perfeito para o processo de mumificação. E tudo isso culminou nesse achado inacreditável, família. Mas de qual dinossauro que a gente tá falando aqui? Afinal, se já sabemos que era isso, né? E bom, esse acabou sendo um mistério que durou cerca de 5 anos. Durante todo esse processo em que o exemplar achado na mina do Canadá ficou no anonimato, Mark Mitchell foi o homem que cuidou dele como se fosse um filho. O técnico especialista fez toda a restauração do fóssil, também sendo ele quem ajudou a realizar uma série de pesquisas sobre o grande animal. Nesse tempo, descobriram que o dinossauro viveu em um período de cerca de 110 milhões de anos atrás. Conseguem imaginar isso? Tecidos de queratina foram encontrados na carapaça. Esses começaram a indicar a qual espécie o dinossauro pertencia. Mas o mais impressionante é que os cientistas conseguiram descobrir até que cor que era o enorme dinossauro. Pesando cerca de 1.300 quilos e tendo mais de 5,5 metros, o réptil do passado deveria ser uma coloração marrom avermelhada. E essa descoberta só pôde ser possível porque o animal estava muito bem preservado. Então foi mais fácil restaurar os pigmentos da sua pele. Com isso, o gigante foi tomando forma na mente dos cientistas, que estavam muito perto de chegar na espécie na qual pertence o grande dinossauro, né? Foi somente em 2017, depois de mais de 7.000 horas de trabalho realizados por Mitchell, é que o animal finalmente teve sua espécie definida com uma certeza maior, né? A criatura era um exemplar magnífico de um grupo dos nodossauros. Quadrúpedes e herbívoros, esses animais caminhavam pela terra ostentando diversas placas protetoras formadas de queratina. Essas eram suas proteções contra os maiores predadores, para, claro, se defender. Esses animais também possuíam uma espécie de clava na ponta das suas caudas. Algumas coisas diferenciam o espécime encontrado no Canadá dos demais nodossauros. Uma dessas coisas era a defesa na ponta da cauda. Ele não possuía a clava, mas ao invés disso contava com longos chifres nos ombros, que eram usados de forma muito parecida como os touros fazem com os chifres deles. Por conta de algumas diferenças encontradas, o animal acabou sendo identificado como uma espécie de bicho novo ali, de uma espécie nova, chamado de Borealopelta markmitchelli. Borealis, do latim, significa norte, e pelta vem do grego, traduzido algo como escudo. Seria ele então o escudo do norte? Já a segunda parte do nome científico desse dinossauro acabou sendo uma homenagem ao homem que dedicou tantas horas de sua vida ali, né? Mark foi muito importante para as descobertas que viriam, e uma delas seria a mais impressionante de todas. Saber a idade e as cores, definir a espécie e ser o exemplar mais bem preservado de um gênero inteiro não era suficiente para esse achado, né? O exemplar ainda teve o seu estômago encontrado em perfeito estado para saber qual havia sido a sua última refeição antes de partir. Não estão impressionados com isso? Consegue imaginar vocês comendo um hambúrguer agora e daqui, sei lá, 110 milhões, qualquer coisa, né, de anos, alguém achar essa mesma comida na sua barriga? Bom, os cientistas conseguiram descobrir isso vindo de um dinossauro, família. Depois de diversas análises do estômago, essas divulgadas apenas em 2020, os estudiosos descobriram que 80% do que havia sido ingerido eram samambaias. Isso mudou a forma como os cientistas viam a alimentação dos nodossauros, porque achavam que eles comiam mais folhas de árvores mesmo. Descobriu-se também que esses dinossauros tinham um comportamento muito parecidos com alguns animais atuais, assim como os crocodilos
lobos e as focas. Eles também devoram pedras para ajudar a triturar os alimentos já lá dentro do estômago. Outro indício é que eles poderiam estar se adaptando a queimadas cada vez mais comuns em sua época. Dessa maneira, eles estavam comendo pedaços de árvores e folhas que haviam passado por processos de carbonização, ou seja, tinham pego fogo ali, né? Tudo isso revolucionou a forma como os cientistas pensavam sobre esses animais. E mais, deixaram todos ansiosos por mais descobertas como essa. Imaginem um dinossauro ainda maior sendo descoberto com o estômago ainda cheio. Essas e outras coisas a gente tem que esperar um pouco, porque até agora esse aí foi o único mesmo, viu? Então é isso, família, compartilha esse vídeo com quem curte esse assunto e a gente, é claro, se vê na próxima. Um abraço e até lá, valeu!